Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Corinthians pode ter terceiro ex-presidente excluído do quadro de sócios em uma semana. Augusto Melo será julgado pelo Conselho Deliberativo por tentativa de retornar o poder após impeachment. E o Timão deve vender André na próxima janela. Benfica está interessado no jogador. Vamos acompanhar aí. Thiago Salazar está chamando para falar de Corinthians. O grande destaque da vitória do Timão no sábado foi o garoto André. E ele está na mira de clubes do exterior, não é isso? É isso, Michele. E mais do que isso, informação aqui da TV Gazeta. O Corinthians já trabalha ciente de que é bem grande a possibilidade do André não voltar ao Timão durante o período de Copa do Mundo. Isso porque o Corinthians tem a necessidade de fazer pelo menos uma venda, né? Aqui na previsão que o Corinthians apresentou aos conselheiros do clube, existe lá uma meta de fazer 151 milhões de reais em vendas até dezembro. Mas existe uma urgência de vender pelo menos um jogador por causa de salários. O clube está com dificuldade de manter o fluxo de caixa em condições de manter os salários dos jogadores em dia. E diante dessa urgência, o André é o jogador mais valorizado do momento, já foi procurado pelo Milan em outrora e agora o Corinthians recebeu sondagens, ainda não é proposta, recebeu sondagens de intermediários dispostos a trazer o interesse do Benfica, de Portugal, que estaria disposto a pagar mais ou menos o que o Milan colocou na mesa, 15 milhões de euros, mais alguns milhões em bonificações, nada muito diferente do que o Milan propôs naquele momento, mas é isso. O André está valorizado e o Corinthians ciente de que muito provavelmente vai precisar vender o volante do terrão, Michele. Gente, com essa informação que o Corinthians precisa de 153 milhões de reais até dezembro em caixa, qual o impacto que teria a venda do André para a equipe, Garrafa? O Diniz já disse repetidas vezes, né? Falou, nem estou sonhando com muitos reforços porque tem problema de transfer ban, falta de dinheiro. A ideia para manter o Corinthians competitivo é manter a base do elenco. Aí o dinheiro, como é que vem? Ok, você precisa vender um jogador, você precisa. O que você não pode é doar um jogador como o André. Ontem no mês a gente discutia com o Marcelo Dian, nosso convidado aqui, ele conhece o mercado europeu, ele falou, por menos de 20 não pode ter negócio. Por menos de 20 está depreciando o seu produto, né? E o Corinthians quase faz, não fosse o Dorival, Alex, o Corinthians quase faz essa loucura em negociar com o Milan e ainda parcelado em 3 anos. O Corinthians precisa repensar, precisa vender, mas não pode doar o jogador para mim. Doar não pode mesmo, e ainda mais um time que necessita de dinheiro, e ele só vende jogador porque precisa de dinheiro, assim como todos os outros clubes, tem que tentar vender bem, da melhor maneira possível, não no esquema que estava sendo feito para o Milan. Se o Benfica está interessado agora no André, que o Corinthians consiga melhorar essa negociação para ele próprio, né? Que o Corinthians possa realmente usufruir de um dinheiro para suprir algumas carências, né? E é legal ouvir o Salazar dizendo que o Corinthians precisa de uma venda, porque o Palmeiras fala que precisa de 2, né? Então, nesse caso, o Corinthians precisaria de 10 vendas. Até para pagar salário, você viu ele falando? Até para ter fluxo ali de caixa. Tem mais Corinthians por aqui? Salazar, o Memphis Depay ainda pode disputar mais algum jogo, mesmo sem renovar com o Corinthians? Olha só que essa situação agora é delicada, hein? Eu não vi ninguém prestando atenção nisso, então todo mundo de olho aqui na informação. Antes, só reforçando essa história do André, o Corinthians tem contrato com o André até dezembro de 2029 e o Timão tem 70% dos direitos econômicos do jogador. Tá certo? É importante destacar, quando a gente pensar numa proposta, tem que lembrar que o Corinthians tem 70% dos direitos dele. Agora, olha essa situação do Memphis Depay. Lembra as tais bonificações? O Memphis está negociando um novo contrato com o Corinthians, está negociando, mas o atual contrato ainda trata sobre aquelas bonificações. E a gente foi dar uma olhada, esperamos que no Corinthians todo mundo tenha percebido isso, que a gente não viu ninguém falar ainda. E olha só, o Memphis Depay, de agosto de 2025 até agora, ele fez 32 jogos pelo Corinthians. E o Corinthians, nesse período, fez
68 jogos, né? Na verdade, perdão, o Corinthians fez 65 jogos nesse período. O Memphis jogou 32. Portanto, o Corinthians em julho ainda, o contrato do Memphis vai até 31 de julho. Então, quando ele voltar à Copa do Mundo, ainda em julho, o Corinthians fará 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Remo, Bahia e Atlético Paranaense. Se o Memphis entrar em campo, ou olha só, se o Memphis for relacionado para 2 desses 3 jogos, ele vai atingir a meta de ser relacionado em 50% dos jogos do Timão nesse período. Se ele bater essa meta, o Corinthians vai ter que pagar a ele uma bonificação de R$3.150.000. Portanto, meus caros, mesmo que não renove, se o Memphis for relacionado para 2 das 3 partidas que o Corinthians tem em julho, depois da Copa do Mundo, o Corinthians vai ter que pagar mais de 3 milhões de bonificação para o holandês, que terá atingido aí a meta de 50%. É daqueles casos para nem relacionar se não renovar. Ou eu estou errado? Nossa, pera um pouco. Daqui a pouco, Garrafa, Alex Mir vão comentar essa questão dessa bonificação, caso o Memphis atinja aí mais de 50% dos jogos. Mas não quer dizer que o Memphis tem, nesse período que o Corinthians jogou 65 jogos, o Memphis jogou 32. Se jogar 34 dá ali a metade, um pouco mais da metade. Sim, aí vai ter que pagar 3 milhões para ele, é isso? Ninguém rasga dinheiro, né? O Memphis volta a jogar no Corinthians se renovar contrato. Se não renovar contrato, não adianta não fazer... relaciona. Não, mas ninguém rasga dinheiro. Então vou pôr ele para jogar 3 jogos. Seria uma estupidez. A informação é legal, é uma informação curiosa. Mas o Salazar foi perspicaz, inclusive, a trazer essa notícia, porque realmente chama atenção. Né? Isso é fruto de um contrato muito mal feito pela gestão passada do Corinthians. Né? Agora, você imaginar que ele vai jogar 1 ou 2 jogos tendo esse valor voltando de uma Copa do Mundo, né? Não é nenhuma decisão, nada, vou gastar 3 milhões. Ninguém rasga dinheiro, né? Não dá. E agora a questão é, o Memphis vai ou não vai renovar? Essa é a grande questão. Tem uma questão, eu queria perguntar para o Salazar, ele está lá ainda? Ô Salazar, é verdade que o Memphis já deixou aquele hotel chiquérrimo aqui que fica pertinho de nós aqui da TV Gazeta? Já deixou sim, Michele. Ele se despediu do pessoal lá do hotel, fez as malas, foi embora. Só que tem uma informação que a gente apurou por aqui, de que isso quer dizer que o Memphis não volta mais? Não quer dizer que o Memphis não volta mais. Existe já um acordo, um combinado do Corinthians com o Memphis Depay, que mesmo que ele renove o contrato, ele não vai mais morar naquele hotel em que ele estava até a semana passada. E agora, quer uma informação importante de última hora? Ele deu entrevista ao Telegraph, que é um jornal lá dos Países Baixos, a terra dele, e nesse jornal ele revelou que o jogo contra o Platense, a programação inicial era para ele atuar de 60 a 70 minutos. Mas agora dá uma atenção no que ele disse aqui ao Telegraph. Era um time argentino e eles costumam chutar bastante quando jogam contra os brasileiros. Então, o técnico, no caso Fernando Diniz, disse no intervalo: fique no banco para que você possa viajar em segurança para a Holanda. Acho que o Fernando Diniz estava realmente preocupado com o Memphis servir a Holanda na Copa do Mundo, né, gente? Acho que talvez seja um cuidado ali com o atleta. Não sei, você acha errado? Eu acho que ele tirou o Memphis porque o Memphis não estava jogando porcaria nenhuma. E o Memphis fala o que quer. Lógico, na entrevista cada um se defende como pode. Entendeu? O Memphis não deu um chute na bola, o Memphis entrou para provar que tinha condição de entrar em campo. Dele, Esse pode ter sido que fisicamente e clinicamente ele estava liberado e bem, pronto. Agora, o fato dele ter retirado pode ter sido a desculpa também do Diniz, para não falar, você não tá jogando nada, hein? Tô com 10 em campo. A questão, o Memphis, ele é midiático. Tudo que acontece com o Memphis, Alex, vira notícia. É a mala que saiu do hotel, é a entrevista que ele deu na Holanda. Mas o que realmente vai acontecer com ele, que é o que importa para o torcedor corintiano. E a notícia já foi trazida, não é? O jogador disse que quer ficar, aceita reduzir, e aí precisam surgir os parceiros, que até agora, até pela informação que chegou do Salazar, assim, há possibilidade, mas não tem nada de concreto. Não adianta o Memphis ter vontade,
Não adianta o Memphis fazer aquele vídeo que viralizou ontem aí nas redes sociais, em vídeo enigmático. Ele gosta disso, né? Gosta. Resumindo, por enquanto não tem grana para ficar com ele. Bom, eu tenho um recado para falar para quem está em casa, né? Aqui, Gazeta Esportiva, que horas são? 18. Hoje é dia de possível expulsão de ex-presidente no Corinthians. Como assim? Explica pra gente o que está acontecendo por aí, Salazar. Mais uma vez, né, Michele? Nessa segunda-feira, os membros do Conselho Deliberativo do Corinthians vão se reunir aqui no Parque São Jorge, diante de muita pressão dos torcedores aqui atrás de mim, membros principalmente de torcidas organizadas que estão se aglomerando aqui na porta do Parque São Jorge. Daqui a 15 minutos vai começar a reunião dentro do Conselho Deliberativo, que vai apurar os fatos do 31 de maio do ano passado, quando para muitos deles houve uma tentativa de golpe e invasão à sala da presidência do Corinthians. Augusto Melo e outros membros aqui do Conselho serão julgados pelo Conselho Deliberativo do Corinthians, e o ex-presidente do Timão, com parecer da Comissão de Ética sugerindo a expulsão dele, corre o mesmo risco que tomou o André Sanches há uma semana aqui no Corinthians, Michele. Beleza, Salazar, é isso aí, muita informação aqui no Gazeta Esportiva. Só estou encaixando o microfone aqui. Pode vir para cá, Garrafa, Alex, pode falar. Eu acho que é uma situação que não poderia ser diferente, né? Isso já aconteceu com o André Sanches. O Duílio, percebendo o que iria acontecer com ele, ele se antecipou e pediu a renúncia. E agora vai acontecer a sequência de uma lógica, né? De uma lógica. Infelizmente, o Corinthians, ao longo dos anos, acabou entrando numa situação difícil administrativa, e isso é refletido nas dívidas, na má administração de vários mandatos, enfim, é uma consequência apenas. Bom, seguinte, vamos falar de um contato com o Salazar. Tem uma nova dívida atormentando o Corinthians. Pois é, Michele, um dos temas aqui abordados pelos torcedores, que o Augusto Melo passou pelo Corinthians, montou um time e não pagou ninguém. Mais um deles virou um problema quando o Corinthians renovou o vínculo de empréstimo com o Thales Magno, junto ao New York City, time dos Estados Unidos, que detém os direitos sobre o atacante. O Corinthians simplesmente não cumpriu com a parcela, com o pagamento daquela renovação, na época cerca de 850 mil euros. Agora, em cima de multas e tudo mais, o Corinthians foi condenado pela FIFA a pagar pouco mais de 4 milhões de reais ao time norte-americano. O Corinthians vai recorrer ao caso mais uma vez, mas dificilmente deve ter sucesso. Então fica aí mais uma dívida para as costas da diretoria atual para resolver esse problema. Thales Magno, dessa vez pouco mais de 4 milhões com condenação da FIFA, Michele. Quando o Garrafa fala que abre uma gaveta, sai um jacaré, eu fico imaginando, sabe aqueles palhacinhos que faz que pula assim? Mas tem sido assim no Corinthians, né, Alex? Tem sido assim. O presidente Osmar Stabile, dentro da realidade do clube, está fazendo o que pode, mas não tem. O que deixaram de pepino e abacaxi naquelas gavetas não. Por que você acha? Por que você acha que um presidente atrás do outro está sendo limado no clube? Isso aí só é consequência de tudo isso, não tem jeito. Segunda-feira seguida que temos uma votação de ex-presidente do Corinthians. Banalizaram. Expulso. Eu nunca vi isso, sabia? Teve ex-presidente do Palmeiras expulso? Não. Gente, é presidente expulso. Só no São Paulo e no Corinthians. E no Santos. Transfer ban. Olha, é uma coisa o Corinthians, e mesmo assim é campeão. Campeão dos campeões. Só no Palmeiras, dos times grandes de São Paulo, que não teve isso. Os outros três, recentemente. Bom, pessoal, é o seguinte, tá acabando o programa. Falar do Coringão, e se a gente fala do Coringão, a gente fala com ele, Samir Carvalho. Ô, seu Café, é o seguinte, meu amigo, seu tempo tá contado, hein? Vamos, hoje nós vamos no pique. Vamos no pique. Mas corintiano que tá aí mais tranquilo agora, né, Café? Você conta aí pra gente como é que tá o termômetro do corintiano. Mas venceu o Grêmio por 3-1, o início ali bem complicado, depois as coisas andaram bem. Foi para a primeira página da tabela, então chega na parada para a Copa um pouquinho mais tranquilo, mas com ambiente político pesado, né? Hoje tem a votação para definir a expulsão
ou não do presidente Augusto Melo. Conta tudo pra gente, Samir Carvalho, meu amigo. Gente, ele tem até um barril do Chaves ali, igual um barril. Como é que chama isso? Um tonel? Como chama isso? É um tonel. Plotado com propaganda e tudo. É um barril de chopp que ele escreve café. E tá cheio de café ou de chopp. O que tem dentro do seu tonel, hein, Samir? Boa tarde, Luísa, PVC, Fabíola, amigos e amigas do nosso querido de primeira. Não, é só um tambor realmente, né? Para trazer um brilho aí ao cenário. Não tem nada dentro. Em relação ao Corinthians, claro que melhorou bastante a situação, né? O Corinthians venceu o Grêmio, uma bela vitória. Colocou velocidade no time, que é o mais importante. O esquema não muda, né? Mas coloca velocidade, põe o Caio César do lado direito, um jogador que já estava, né, pedindo passagem para ser titular no Corinthians. E aí fica a expectativa também, Luísa, de compra do nosso querido Caio César, né? Porque o torcedor já quer a compra. Ele está emprestado ao Corinthians até o final do ano, pertence ao Al Hilal. Mas o valor que a gente apurou de compra não é um valor, né, tão fácil assim. O jogador, a opção de compra está estipulada em 6 milhões de euros, né, junto ao Al Hilal, por 50% dos direitos econômicos do Caio César. Então é um jogador que foi o grande destaque da partida junto com o André, né? Ele fez o gol, o André marcou 2 gols, e é o grande destaque aí do Corinthians, né, nesse jogo em Porto Alegre. Mas em relação à compra, né, o Corinthians ainda está um pouco cauteloso, já que tem até o final do ano para decidir isso. Ele está emprestado e se quiser comprar 6 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos aí do Caio César, né? Em relação ao mercado da bola, né, do Corinthians, né, fez um resumo do São Paulo, existe expectativa do André ser vendido, né, agora no meio do ano, fez os 2 gols, vai bem para a janela, né, ganhou moral aí para a janela de transferências. A possível saída também, né, do Yuri Alberto, ele que, se a gente for, né, achar aí o famoso pelo em ovo, como diria o Vanderlei Luxemburgo, a torcida do Corinthians, o time do Corinthians foi cumprimentar a torcida no final, né? O Diniz reuniu o grupo ali, foi lá pro setor onde estava a torcida do Corinthians, e o Yuri Alberto não foi, né? O Yuri Alberto tá vivendo uma crise aí com a torcida corintiana, depois daquelas declarações, depois do jogo contra o Barra, né? Que ele falou que quer sair. No jogo contra o Platense, ele está sendo substituído ali, correndo, e a torcida começa a vaiar, ele dá uma parada e sai caminhando, né? Isso aí também gerou aí um pouco de reclamação do torcedor corintiano. E agora, contra o Grêmio, né? Ele não vai lá para agradecer o torcedor junto com todo o elenco e o técnico Fernando Diniz. Então fica essa expectativa, a gente já trouxe aí os valores para poder negociar o Yuri Alberto, mas é um dos jogadores que pode deixar o Corinthians. Em relação ao Augusto Melo, tudo indica hoje que vão votar para sim, vai ganhar o sim entre os conselheiros do Corinthians para que o Augusto Melo, né, seja expulso, né, do clube, como foi o André Sanches na semana passada, Luísa. Muito bem, vamos para o intervalo, a última paradinha do De Primeira. Samir segue com a gente fala do Coringão aqui no intervalo. E na PVC, vamos lá, Yuri Alberto sendo criticado, mas jogou bem no fim de semana, né? Eu acho que o Yuri Alberto... Eu acho que o Yuri Alberto faz bem o Corinthians faz bem o Yuri Alberto. Ficou essa coisa de... Ele cometeu um erro de comunicação. Comunicação, não. Ele cometeu um erro de avaliação. E está pagando o preço como se houvesse a prisão perpétua para jogador que um dia se manifestou dizendo: não, acho que pelo meu momento de carreira, talvez fosse bom sair daqui. Que ele não falou talvez. Ele falou: acho que está na hora de eu ir embora. Eu vou sair, né? Ele não vai ter proposta. Dificilmente vai ter proposta. A gente já explicou aqui por quê. O tamanho dele, a idade dele, o mercado da Europa não conjumina. Mas tem que vender, né? Porque quem pode ser vendido é ele, Bidon e o André. Bidon e André. Pois é, você tem que vender alguém. Cara, quem é que vai? O André voltou a jogar bem, né? Eu fiquei feliz, né? Com a recuperação. Ele tinha ficado mal depois. Ele errou o tom também, porque ele subiu natural. Um jogador de 19 anos se deslumbra com o momento que ele passa. Teve uma proposta do Milan, não teve a confirmação da venda. Já viu 1 milhão de jogadores de 19, 20, 21 anos
perderem o tom por muitos momentos. Mas ele voltou, ele jogou bem no sábado, ele jogou bem. Eu acho que o Corinthians precisaria tentar manter a estrutura, a espinha dorsal da equipe para fazer um bom segundo turno e tentar a classificação para a Libertadores e tentar o título da Libertadores. Mas sem Memphis, né? Memphis já... Eu acho que o Memphis vai para a Copa... Memphis, Samir traz tudo. É o nosso setorista de Memphis. O torcedor às vezes me critica exatamente com isso, né? Só fala do Memphis. Não é, a gente tem que tratar o assunto. Quem é esse cara? o torcedor. É verdade, né? Alguns torcedores, né? É verdade. Em relação ao Memphis, teve um burburinho esse final de semana, porque ele postou um vídeo, né? Vou ter que te interromper que estamos voltando, Cafezinho. Bem rapidinho, que a gente ainda tem uma notícia de Santos antes de encerrar nosso programa. Bora lá. O Memphis divulgou um vídeo neste domingo, olhando ali a Neoquímica Arena, assim, né? Todo naquele estilinho dele, olha pra cá, olha pra lá. Melhor a interpretação. E eu tô falando que ele tem que ser rápido. E ele tá fazendo uma encenação, uma atuação. Uma música de fundo. Olha, eu preparei a tradução da música, tá? Apresentador aqui, ó. Meu Deus do céu. Vai, Samir. Eu tentei várias e várias vezes, até o R trocar de lugar com o I. E nunca vou esquecer daquele mês de julho, né? Um trecho da música, é um rap americano aí, cita isso, né? Então o torcedor já começou a imaginar, será que ele tentou renovação e não conseguiu? E como eu disse, a situação do Memphis é complicada. Ele deixou o hotel lá, aquele hotel caro, né? Já deixou, não mora mais no hotel. E cerca de 30 malas, né? Ele acabou colocando agora em São Paulo num container. Então, assim, fica a dúvida se ele vai mudar para uma casa e ficar aqui no Brasil numa renovação contratual, ou se já está preparando a mudança, até porque ele tinha que se apresentar para a seleção da Holanda e não dava para levar as 30 malas, né? Enfim, então fica essa dúvida. Caraca. Mas a informação que eu tenho, é que a negociação está em estágio inicial ainda, a negociação. O Corinthians não arrumou os patrocinadores e aguarda o Memphis falar quanto ele aceita reduzir o seu salário. E ele vai jogando para a torcida com esses vídeos, tudo, né? Porque dizendo que quer ficar. Então a situação do Memphis ainda está indefinida, viu, Luísa? Gente, tô chocada com essa informação. Valeu a pena te esperar, viu, Café? 30 malas, exato, 30 malas num container. Gente, pra primeiro, né, Holanda, tem que ter muita coisa pra colocar tudo no container. Só navio leva pra Holanda isso. Então, e aí volta com 30 malas? Essa foi boa, viu? Samir, meu amigo, obrigado. A FIFA condenou o Corinthians a pagar $850 mil, cerca de 4,2 milhões na cotação atual, ao New York City, dos Estados Unidos, pela extensão do contrato de empréstimo do atacante Thales Magno no ano passado. O clube norte-americano iniciou a ação na FIFA porque o Corinthians não pagou os $850 mil acordados em contrato que valia de junho a dezembro de 2025. Thales Magno havia sido contratado em 1º de agosto de 2024, ainda na gestão do ex-presidente Augusto Melo, com validade até 30 de junho de 2025, e opção de extensão até 31 de dezembro de 2025, mediante pagamento. Segundo o processo na FIFA, o Corinthians notificou o New York City em 4 de março, quando Augusto Melo ainda era presidente, para exercer a opção de extensão do empréstimo. No entanto, não houve pagamento dos $850 mil acordados, nem mesmo durante a gestão de Osmar Stabile. Em sua defesa, o Corinthians alegou que não teve condições de pagar o valor em razão da mudança de presidente, ocorrida em 26 de maio, e da adesão ao plano de pagamentos negociado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, o CNRD, da CBF. Mesmo assim, a FIFA deu ganho de causa ao New York City, em decisão de 17 de fevereiro, só divulgada agora, condenando o Corinthians ao pagamento além dos $850 mil de juros de 15% ao ano a partir de 2 de agosto de 2025, $90 mil, $455 mil de multa destinada à FIFA e $21 mil
R$ 105 mil de custas processuais. O Corinthians apresentou recurso para a Corte Arbitral do Esporte, o CAS, na sigla em inglês, órgão máximo para julgamento desses casos. Se tiver o recurso negado no CAS, o Corinthians poderá sofrer transfer ban futuramente. O clube está com uma punição em vigor em razão da dívida com 1,425 milhão, cerca de 7 milhões de reais, com o Philadelphia Union dos Estados Unidos pela compra do volante venezuelano José Martínez. O Philadelphia Union dos Estados Unidos, as condenações na FIFA e no CAS, transfer ban em vigor, a dívida de 1,425 milhões de dólares, mais multa de 75 mil dólares pela compra de José Martínez. Tajeres da Argentina, condenações na FIFA e no CAS. Em negociação, 42 milhões pela compra de Rodrigo Garro. Midtjylland, Dinamarca, condenações na FIFA e no CAS, 1 milhão de euros, cerca de 5,8 milhões de reais, mais multa de 60 mil dólares pela compra de Charles. New York City, Estados Unidos, condenação na FIFA, 850 mil dólares, mais multa de 90 mil dólares pela extensão por 6 meses de empréstimo de Thales Magno.